para desenvolver um sistema distribuído do projeto, tá? Quais as metas que são buscadas numa implementação de sistema distribuído, né? E os tipos de sistemas distribuídos que dá para desenvolver, né? Então, a gente vai ver um pouco de computação ubíqua, hipervasiva, vamos falar sobre computação distribuída e paralela, cluster, certo? Então, a gente vai dar início aí a nosso primeiro tópico, né? Vamos falar sobre as definições. Só um instante. Carregando. Então, vamos lá. Alguém aí, por caridade, né? Lembra qual é o conceito de sistema distribuído? Para me cortar um pouco o áudio. Melhorou? Vocês estão conseguindo? Está dando para me escutar? Cortou o áudio? Vocês estão vendo a apresentação? Alô? Eu só estou escutando, só não dá para ver a apresentação. A apresentação morreu. Calma aí, vai dar certo. Alguma coisa aconteceu que caiu aqui a apresentação. Deve estar voltando em instantes. Já ativei aqui de novo. E aí, agora? Apareceu? Caso contrário, ela vai aparecer. Né? Então, vamos lá. Conceito de sistema distribuído. Oi, Neto. Não apareceu, não. A apresentação. Apareceu, não? Daqui a pouco aparece. Vamos lá. Então, se vocês não vejam, vamos usar o conceito formal. Sistema distribuído né, como já foi dito na aula passada, uma coleção de computadores independentes que aparecem para seus usuários como um sistema único e coerente. Né? Então, características, né, relacionadas inerentes a um sistema distribuído são as colaborações entre máquinas e processos, a comunicação que ocorre de maneira oculta. Um sistema distribuído, normalmente, ele é projetado para ser de fácil expansão, ou seja, que eu possa adicionar máquinas ou novos processos, fazer com que meu sistema, né, venha a crescer de fato. Né? E outra característica muito importante para os sistemas distribuídos é a organização, né, baseada em camadas. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho algumas camadas de abstração, digamos assim, para fazer com que todas essas características mais acima, né, possam existir. Tá? Então, próximo slide. Então, um sistema distribuído, ele é aquele que é organizado no formato de middleware, né? O que seria um middleware? Ele é uma camada, né? Como a gente mencionou agora há pouco, ele é uma camada intermediária entre as aplicações distribuídas e os sistemas operacionais locais, né? Que cada máquina está executando. Como as máquinas são independentes, esses sistemas operacionais podem ser de N tipos, né? O que caracteriza a heterogeneidade nos sistemas distribuídos. Né? Ele pode comportar máquinas de sistemas operacionais diferentes, arquiteturas de computadores diferentes,
até mesmo aplicações com linguagens de programação diferentes, né? Aquelas camadas de abstração que eu vinha mencionando, que é o tópico, aquele último tópico, a organização. Oi, 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 oi. Tá falhando? Alô? Alô? Tá normal. Melhorou? Também tô sentindo que tá normal. Responda aí para mim se tiver ficado melhor, se não ficou. Alô, alô? Dá para escutar, professor, perfeitamente. Alô, alô? Tá normal? Show. Tá. Você está escutando a Show. gente? Tá Então, normal, professor. pode ser que seja um detalhe aí na sua internet, mano. Vou continuar, tá? Vamos lá. Então, se eu tenho uma organização por camadas, essas camadas vão Show. Essas camadas vão abstraindo Valeu, Paulo. Essas camadas vão abstraindo. Mas acho que está com um delay, viu? Voltando, certo? Então, o middleware, ele serve justamente para fazer um intermédio entre as aplicações distribuídas. Então, é responsabilidade do middleware, né, ocultar, de fato, a comunicação como ela ocorre, tá? Além do que, né, como eu já havia mencionado a vocês na aula anterior, a transparência, que é uma das coisas mais importantes, né? Quando você pensa em projetar um sistema distribuído, é que ele tem que ter um desempenho, um alto desempenho, né? Para dar aquela impressão de que ele é um sistema da comunicação de alta velocidade, né? Que é levada pelo middleware, né? De uma ponta à outra. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais a comunicação entre essas máquinas, utilizando essa camada do middleware, né? Um pouquinho mais para frente, tá? Então, que metas eu devo escolher na hora de implementar o meu sistema distribuído, né? Por quê? Será que desenvolver um sistema distribuído é uma boa ideia? Será que eu não consigo obter o mesmo objetivo, né, com um tipo de sistema diferente, seja ele centralizado ou distribuído? Então, quando você organiza as suas ideias, aí você equilibra aí na balança se é ou não uma boa ideia que ele seja um sistema distribuído. Então, por exemplo, quando necessitamos garantir que várias cópias, né, que estão localizadas em locais diferentes precisam ser coerentes e similares, né, ou iguais, o tempo inteiro, eu preciso modelar um artifício, um mecanismo, né, que faça com que todas as cópias sejam alteradas a partir da primeira modificação, ou seja, a partir da primeira cópia que foi modificada, aquela modificação tem que ser propagada para todas as outras, tá? Será, né, que é uma meta fácil de cumprir? Será que tem uma abordagem fácil de você fazer isso? Então, se eu preciso realmente ter, você tem que colocar na sua cabeça se há necessidade realmente de ter tantas cópias, digamos assim, para o seu sistema, né? Para a sua base, para a informação que você quer buscar, tá? Então, eu vou passar aqui para o próximo slide. Licença. Aqui. Então, que metas são essas na construção de um sistema distribuído? Né? O que é que eu preciso buscar ter em mente? Né? Eu tenho que ter facilidade de acesso para processos ou máquinas. Existe a necessidade de ocultar recursos, ou seja, os meus processos, meus programas não devem entender que estão trabalhando num cenário remoto, digamos assim. Eles não devem ter amarrados no seu código-fonte, né, endereços, portas, um local fixo aonde ele deve seguir. Por quê?
Uma vez que você tem um sistema distribuído, ele pode, né, acontecer de falhar em algum momento, né? O nosso middleware, ele é responsável por como é que eu posso dizer? Adicionar uma característica que é a tolerância à falha, né? Em um momento onde uma máquina que está recebendo requisições ou enviando requisições, né? Recebendo, perdão, né? Vem a falhar, né? Por qualquer motivo que seja. Motivo, seja desastre natural ou uma anomalia mesmo no ambiente de informática ou no meio de comunicação, se vier a falhar, né, o nosso sistema distribuído tem que, de alguma forma, redirecionar aquelas requisições para alguma máquina mais próxima ou, né, capaz de executar aquelas tarefas. Tá? Então, desenvolver um sistema distribuído ocultando os recursos é isso. Você não pode endereçar diretamente para uma máquina específica. Em tempo de execução, o seu sistema distribuído deve ser capaz de se reconfigurar caso venha alguma máquina falhar, por exemplo. O que é a característica da abertura que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Em resumo, bem breve para vocês agora, eu devo dizer que das múltiplas aplicações, né, que existem aí mundo afora, cada qual tem o seu ambiente respectivo, de execução, né? Existem aplicações para desktop, existem aplicações para dispositivos móveis, existem aplicações para web, né? E a abertura de um sistema distribuído é a capacidade do sistema poder adicionar aquelas aplicações que originalmente não são web, digamos assim, ou não foram construídas, né, para serem distribuídas, e o sistema dá condições de essa aplicação ser adicionável, né, que ela possa enviar e receber requisições, por exemplo. Tá? E outra meta, né, que a gente leva em consideração ao construir um sistema distribuído como já falei anteriormente, a característica da expansão, né? Eu poder aumentar o meu sistema distribuído em número de máquinas ou em regiões, domínios, digamos assim, lógicos, ou mesmo adicionar redes ou máquinas numa distância maior, né? Então, essas são algumas das metas que a gente busca no desenvolvimento de sistemas distribuídos, tá? Acesso a recursos. O que viria a ser essa característica, tá? Então, é a facilidade de um recurso, seja processo, seja uma informação, seja uma função, né? Um bloco de código, digamos assim. É a facilidade com que eu acesso remotamente esse recurso, né? Esse compartilhamento, né? Se eu faço acesso a algum recurso de uma máquina externa, né? Não esteja localizado localmente, pode ser qualquer um desses exemplos que eu já citei, né? Esse compartilhamento deve ser realizado de maneira controlada e eficiente. Tá? Controlado de que maneira, professor? Eficiente de que maneira? Controlada, esse controle, essa eficiência depende muito do líder, né? Afinal de contas, é ele quem vai traduzir as requisições que vão chegando pela rede para a aplicação, né? E é o líder quem realiza essa conversação, digamos assim, né? A eficiência vem justamente, né, da forma como é transportada essas mensagens, né, para alguns tipos de sistemas distribuídos, como os web services, né? Eles possuem, por exemplo, um protocolo específico
para que possa ocorrer as transações, digamos assim, seja de banco de dados, ou a comunicação entre processos, de maneira a comunicação que eu quis dizer é o envio de requisições, o envio e a devolução, né, de requisições. Requisições e respostas, perdão. Essa conversação tem que ser rápida. Muitas vezes os protocolos convencionais que nós usamos, né, não permitem. Acredito que o pessoal da EdRedes, por exemplo, deve conhecer os protocolos mais profundamente, né? Então, eu vou aqui só citar um pouco por cima, né? O pessoal aí de ADS deve ter feito já a introdução a redes. A gente tem uma estrutura de protocolos em formato de camadas, né? Que respeitam basicamente a forma como foi padronizada lá no nosso modelo de camadas OSI, tá? Como assim, professor? Quando eu vou enviar uma requisição pela rede, eu coloco aquela mensagem em várias, digamos assim, várias camadas. Eu adiciono informações àqueles pacotes em vários níveis, né? Então, eu tenho um nível de nível na camada de enlace, eu tenho o nível de enlace, o nível de transporte, o nível... N níveis, né? Assim, a gente, se eu não me engano, a gente utiliza até 5 camadas das 7, né? Que são propostas lá na camada do modelo OSI. Enfim, né? Tem serviços como os web services, para ser redundante, mas é exatamente isso que eu quis dizer. Tem sistemas distribuídos no formato de web service que não utilizam os protocolos convencionais, né, que a gente aplica na comunicação pela rede, né, normalmente, por exemplo, usando a web. Para web service, né, a gente utiliza um protocolo mais simplista, digamos assim, que é o SOAP, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esse protocolo, mas ele reduz o número de camadas, tá? Para que eu diminua a carga de processamento tanto para empacotar como para desempacotar as requisições, e assim eu ganho, né, um pouco, e assim, dessa forma, eu consigo manter, digamos assim, a transparência, né, ocultar um pouco a minha comunicação, fazer com que processos e usuários, né, quando e único, né, e coerente, né, perdão, coerente e único, tá? Economia, né, o que seria essa economia? Uma vez, né, que eu possa utilizar recursos de outras máquinas, eu posso, perdão, eu posso montar, por exemplo, né, vamos falar de sistemas paralelos, né, no sentido agora, né? Uma vez que eu tenho um conjunto de máquinas de baixa potência, né, cuja sozinhos eles não executam determinado algoritmo ou não processam determinada massa de dados, por exemplo, que só seria possível processar ou executar, né, o algoritmo, no caso, com uma máquina de alto desempenho, caríssimo, né, exigiria muitos recursos financeiros para adquirir, eu posso montar uma estrutura, né, com um determinado número de máquinas, utilizando uma rede de alta velocidade, né, possam formar um sistema único, né, de modo que seja utilizando como é que se diz? Seja utilizando uma ferramenta, né, uma técnica como o MPI, né, que é o Message Passing Interface, que é uma interface de conversação entre as máquinas, onde eu posso trabalhar o paralelismo entre as máquinas e a conversação, como se cada máquina dessa fosse um núcleo de processamento, bem como eu posso ter, né, máquinas dividindo, digamos assim, os seus processamentos, dividindo, digamos assim, funções, né, a serem executadas. Então, a economia pode vir de diversas formas, entre elas,
eu não possuo determinada função ou método para executar. E eu posso buscar isso em outra máquina, eu posso buscar armazenamento externo, né? Vamos lá, falar de computação nas nuvens, né? Que é um dos tipos de sistemas distribuídos mais populares que nós temos hoje, né? Por meio das clouds, eu posso pegar emprestado espaço de armazenamento, né, utilizando IaaS, né, a Infrastructure as a Service, né, infraestrutura como serviço. Eu posso utilizar uma aplicação que eu posso não executar na minha máquina, eu só consigo executar na máquina de alta potência também, e isso está rodando lá na nuvem, né? Então, de diversas formas, eu gero para os meus usuários, meus processos, economias, né? Compartilhando recursos, bem como processos, hardwares, né? A analogia mais simplista que eu posso pensar agora é justamente eu poder utilizar recursos externos como uma impressora. Seria interessante. Alguém pode me dar mais algum exemplo? Tem alguém me ouvindo? Tem. Oi, pessoal. Tudo bem? Como é? Eu falo depois do Wanderson. Pode falar, Wanderson. Vai lá, vamos. Poder acessar banco de dados também. Acesso a banco de dados. Perfeito. Eu trabalhei Quero outro. num projeto open source recentemente que mexia com machine learning. E a gente precisava realmente que o modelo recebesse uma carga violentíssima de imagens para que ele ficasse bem treinado. Só que não tinha máquina para isso. Aí na Amazon tem esse serviço, né? Ela fornece o GPU lá. Então a gente estava desenvolvendo local, subiu o modelo para lá, a partir de lá disparava o PS3, que é outro exemplo de serviço distribuído, né? Ele ia no S3, baixava as imagens para dentro do serviço de GPU e lá disparava o modelo. Eu achei isso fantástico, porque você não precisa investir uma grana numa máquina com uma porrada de placa de vídeo. E se você precisa momentaneamente, né, ou por demanda, é fantástico. Queimou o problema da Amazon, ela que se vira para trocar a placa, né? A gente tem nada a ver com isso. Exatamente, é sobre isso que eu estava falando. A economia vem até mesmo nesse quesito de falhas, né? Se alguma coisa falhar, aí o sistema distribuído se vira para repor, né, digamos assim, ou desviar as requisições para uma máquina que possa processar, né? Exatamente como o Alex falou aí. E aí, agora que eu acabei lembrando aqui que a questão da economia também vem em outro sentido para aqueles que usam cloud, né? Alex aí que se eu estiver errado me corrige aí, quem trabalha com cloud. Uma vez que eu, né, tenho um serviço hospedado em uma nuvem, eu posso trabalhar com recursos sob demanda. Ou seja, se a minha aplicação está recebendo mais requisições dos meus clientes, eu posso utilizar, eu posso me valer, né, da característica de elasticidade que as nuvens me proporcionam quando eu tenho a minha aplicação rodando na nuvem. Ou seja, eu consigo aumentar os requisitos de hardware, seja de memória, seja de armazenamento, ou qualquer característica desse tipo que possa, né, dar à minha aplicação maior robustez na hora de devolver, né, na hora de servir ao meu cliente, né, com a minha loja virtual, com o meu serviço de streaming, para minha aplicação de videoconferência, para uma escola, para N tipo de negócio, né? Para N tipo de negócio. Então, eu posso compartilhar, né, impressoras, computadores, meios de armazenamento, páginas web, redes. Então, a gente falou lá mais atrás sobre replicação de dados, né? Um dos exemplos que eu falei aqui uns 2 slides atrás, onde nós estávamos falando das metas, né? Se é uma boa ou uma má ideia
desenvolver um sistema distribuído, né? Desenvolver o nosso sistema no formato de sistema distribuído. E a gente falou sobre a questão de alterar uma cópia, né? Uma vez que alguém execute alguma modificação, que aquela modificação seja replicada para todas as cópias, né? Armazenadas nas bases, nos servidores, onde quer que esteja, né? Isso acontece muito com o banco de dados distribuídos, né? Mas a gente pode pegar, por exemplo, as páginas web, né? Uma vez que a página principal vem executar, cada servidor acaba armazenando, até mesmo né, pessoal de redes me ajuda aí, né? Acaba armazenando aquela informação de forma que seja mais ágil o seu repasse para os clientes que estão acessando aquele cara. Tá? Então, por exemplo, se uma página X foi submetida no servidor 1, tá? E eu tenho 10 servidores, uma vez que os meus clientes, em cada um desses servidores, né, vai requisitando essa página X, elas vão ficando armazenadas lá dentro deles, né? E aí, quando, dentro do servidor 1, o dono daquela página faz uma modificação, eu tenho que fazer com que as páginas, né, nos servidores, cada cópia que foi carregada daquela máquina 1, do servidor 1, para todas as outras, sejam igualmente alteradas, né? A gente sabe que hoje, no panorama da web, né, normalmente, é realizada uma sinalização, né, entre os servidores, e aí, toda vez que foi requisitado, ele vai lá e puxa, ele pergunta se tem uma nova alteração, ele carrega, mas quando se trata de banco de dados, não funciona dessa forma. O servidor não tem que perguntar se existe alguma modificação. Aquela modificação tem que ser reativa e não passiva. Ou seja, aconteceu no servidor uma modificação, ele tem que se propagar para todos. Tá? Então, tem duas formas de a gente ver aí como funciona esse mecanismo de atualização. Né? A gente vai aprofundar um pouco mais para frente, tá? Então, acabou aqui para a gente essa parte de acesso a recursos? Não, ainda tem mais alguns. A conexão entre as máquinas facilita a colaboração e a troca de informações. Agora, existem alguns problemas inerentes a essa interligação por meio da camada de software, né? Porque existem hoje, como é que eu posso dizer, poucos mecanismos especializados, né, para proteção a intrusões, né? A gente vê hoje que a gente pode aplicar técnicas como a criptografia, né, na comunicação entre sistemas distribuídos, mas ela não é, por exemplo, a implementação mandatória, né? Você escolhe implementar aquela comunicação, escolhe implementar um certificado digital, mas ela não é uma implementação mandatória, uma vez que também tem aplicações que não vão exigir determinadas implementações, né? Pode acontecer também de haver rastreamento de comunicações e, dessa forma, expor dados essenciais ou mesmo críticos, né, entre pessoas mal intencionadas, né? Então, a segurança continua sendo um dos principais, um principal calcanhar de Aquiles, né, digamos assim, na implementação de sistemas distribuídos. Tá? Então, característica principal, né, para sistemas distribuídos, essa que está aí na tela agora, que é a transparência. Né? A gente mencionou múltiplos tipos de transparência há 2 semanas aqui atrás, tá? E a gente vai rever um pouco mais profundamente cada uma delas. Vamos lá. Então, o que viria a ser uma transparência em sistemas distribuídos? Ocultamento de processos e recursos, né? Fazer com que eles permaneçam transparentes. Transparentes para quem? Para as minhas aplicações que estão rodando acima da camada de software, ou seja, acima do middleware. Essas aplicações não devem ter conhecimento do roteamento que está sendo, da rota que está
que determinada requisição que ela fez está tomando, para qual máquina vai, se ele fez uma requisição, as aplicações acima do MIDER, para elas, né, uma vez que ela tente executar um procedimento, para ela está fazendo a requisição normal ao sistema operacional, como se fosse uma aplicação executando localmente, tá? Mas, na verdade, quando ela faz uso dos serviços que estão disponíveis nas máquinas ou nos processos dentro do sistema distribuído, aquela chamada de procedimento, né, ela viaja pela rede até chegar digamos assim, no servidor, né, onde tem aquela função, onde tem a implementação daquele procedimento. Tá? Então, a transparência não é no sentido de ser um processo conhecido, mas na verdade é o contrário, né? Mas é porque eles não percebam que estão se comunicando remotamente. Então, existem diferentes formas de transparência em sistemas distribuídos. Vocês estão me ouvindo ainda? Está normal a comunicação? Tá sim. Show de bola. Então, continuando aqui. Ótimo. Então, a transparência é um dos objetivos, né, a serem implementados em sistemas distribuídos. Então, ela serve para esconder o fato de que processos e recursos estão ali divididos, né, fisicamente, digamos, então, estão separados em máquinas diferentes, dentro de múltiplos computadores. Dentre os tipos de transparência, a gente tem ele vai ficar bagunçado aqui. Pera aí, pessoal. Tá mudando. Pronto. Deixa eu fazer isso aqui. Isso. Só preciso tirar essa telinha aqui de trás. Para vocês verem melhor. Peraí. Pronto. Então, como vocês podem ver, aí a gente tem transparências de acesso, né, que esconde as diferenças nas representações de dados ou na forma como o recurso é acessado. Então, aqui foi onde eu falei. A heterogeneidade, né, das máquinas ou das arquiteturas de computadores, né, faz com que a forma como os bytes são armazenados é diferente de uma arquitetura para outra. Então, olha, informação X numa arquitetura 1 e a informação X armazenada na arquitetura 2, armazenada do tipo em registrador, ou mesmo na memória principal, ou dentro do processador, né, em execução, cada arquitetura tem a sua forma de armazenar, tem a sua forma de organizar os bytes, tá certo? E aí, se eu tenho duas formas diferentes de representar o mesmo dado, como é que eu posso fazer com que a máquina Y e a máquina X conversem? Então, o sistema distribuído, o meu middleware, né, faz com que essa transparência de acesso, né, seja possível. Afinal de contas, se a minha aplicação está rodando nessas duas máquinas de arquitetura diferentes, elas enviam as suas requisições, né, pelo middleware, de alguma forma essa informação vai ser empacotada, né, vai ser armazenada em como que eu posso dizer? Vai ser armazenado utilizando alguma regra, né? A gente tem o que a gente chama de IDL, né? Que são
as linguagens de definição de interface, né? Interface Definition Language. Eu acho que, se eu não me engano, é esse o termo. São as IDLs. Então, utilizando essas IDLs, aqueles dados que estão armazenados de formas diferentes nas arquiteturas acabam, né, meio que encontrando uma representação similar, né, dentro do MIDI, digamos assim. A transparência, e aí, dessa forma, é possível que haja comunicação entre arquiteturas diferentes. Transparência de localização, né? Então, é o fato de eu esconder, né, em qual IP determinada requisição vai chegar, ou que está determinado dispositivo, ou que está determinada informação, ou que está determinado processo. Minhas máquinas, minhas aplicações, novamente, não devem ter conhecimento das posições ou de onde vão ser, né, acessadas os recursos. A isso pertence a essa responsabilidade, digamos assim, pertence ao middleware de definir. Oi, pergunte. Quem foi o Alex? Alô, Alex. Pode dizer. Cortou? O senhor está me ouvindo agora? Testando. Alô, alô. Estão me ouvindo? Tô ouvindo normal, Tem professor. 3 pessoas online. E será que vocês estão me ouvindo? Fala aí no chat. Sim. Coisa. O Alan Jefferson chegou. Tamo ouvindo, tamo ouvindo. Alô, Alan. E lá, Alex. O senhor está me ouvindo agora? Ouviu? Mas vocês estão conseguindo. O meu áudio que está atrasado, né, não? Tá, eu acho que tá. Eu tô ouvindo. O áudio chega muito atrasado, Alex. É o Alex que fala Eu acho agora? que eu tô falando e tá demorando demais para chegar aí. Tipo. Não, mas dá pra escutar tudo, Alex. Quem foi que disse que tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Eu acho até que não. O senhor tá me ouvindo? Melhorou Professor? a normal. Mas faça a pergunta aí no chat, o Alex. Tô. Tá. Ainda tá atrasado, professor. Porque o senhor tá me respondendo como se fosse no futuro. Eu acho que no chat chega logo a mensagem. Pode ser. Pode falar. Exatamente. Eu acho que tá com mais de 10 segundos. Eu desconheço esses detalhes mais baixo nível, certo? Mas e agora? Normal. Dá pra ouvir, dá pra ouvir. Show. Está um pouco ruim. Não dá pra escutar legal. O áudio tá chegando de topic, disse Alex.
Pois diga o que você quer dizer mesmo chegando atrasado aqui, Alex. Porque assim, eu utilizei o GraphQL e assim, eu consegui colocar dois sistemas que realmente tinham dados extremamente heterogêneos para conversar. Só que de forma idêntica. Então, eu pegava dados de uma determinada fonte que estava em um determinado formato, e o GraphQL fazia esse passe. Ele pegava dessa fonte, fazia o passe para o destino, e depois esse destino, uma vez que recebia, ele passava a ser a origem de novo. Ele mandava os dados para o outro sistema. E usava o mesmo GraphQL para fazer o passe. Então, os dois estavam em formatos diferentes, mas ele, no meio do caminho, conseguia meio que fazer uma tradução. Tipo, é como se um tivesse falando inglês e outro alemão. E esse cara, no meio da conversa, fazia essa tradução, no meio do caminho. E eu queria saber se ele é um exemplo disso que o senhor falou, dessas IDLs. Sim. Sim, com certeza. Absolutamente. É exatamente o que você falou, é o passe, é a conversão. Né? Não é exatamente a conversão, mas ele serve como um mecanismo, né, para que eles troquem figurinhas, né, as duas máquinas, os dois processos, né, cheguem a realizar uma conversação. Então, é muito interessante esse exemplo aí que tu usou. Por sinal, vou até anotar o nome aqui, que é para possivelmente a gente utilizar mais lá na frente, certo? Então, transparência de localização é quando eu tenho os processos ou recursos, né, digamos assim, escondidos, né, e não são necessariamente identificados, né? Ou seja, a comunicação realmente só quem conhece a localização de todos os recursos, né, é a minha camada de software, né? É o meu middleware, que muitas vezes é alimentada também em tempo de execução, né? Ou seja, ele nada é fixo, né? Uma vez até que, como eu já mencionei aqui, uma máquina ou algum processo venha a falhar, né, em algum momento, aquele cara tem que ser substituído, seja por um outro requisitante, seja uma cópia que, né, está armazenada em outra máquina. Aquilo ali tem que, né, ser substituído rapidamente, dinamicamente. Bom, algumas das abordagens que a gente vai aprender mais à frente, né, tem uma que é uma espécie de binder, né, em tempo de execução. Os processos, as máquinas, né, meio que fazem um broadcast, avisando o tipo de serviço que ela tem disponível ali, fica armazenado numa espécie de tabela dinâmica, né, que é esse binder, e ele ali em tempo de execução configura o endereço e o seu respectivo função ou recurso a ele associado, né? Os processos vão uma hora, em algum momento, perguntar, né? Porque, assim, esse BAD é como se fosse um serviço que disponibiliza a lista de serviços para todas as máquinas. Então, essa é uma abordagem onde eu monto uma lista dinâmica, né, em tempo de execução, com endereços, com os recursos disponíveis. Isso fica armazenado dentro da camada de software, não é disponível assim para as aplicações terem conhecimento de IPs fixos ou dinâmicos ou qualquer outra
coisa, né? Eu trabalho com um cara, ele desenvolveu uma técnica muito, mas muito interessante, que ele está utilizando aí para um serviço de videoconferência, né? Ele, ao invés de ele fazer com que toda a comunicação da videoconferência passe pelo servidor, ele faz com que as partes, né, que vão participar da videoconferência, seja uma aula, seja uma reunião, ou o que quer que seja, né, eles perguntem ao servidor quem é que é a máquina que está enviando a videoconferência, né? No caso, por exemplo, de uma aula, é o professor quem está enviando o vídeo. Quem vai recepcionar são os alunos. Então, os alunos perguntam ao servidor, o servidor retorna o endereço em tempo de execução para aquela aplicação, e aí eles ficam trocando figurinhas em uma comunicação peer-to-peer, sem ter que necessariamente utilizar os recursos do servidor, né? E aí, as máquinas entre si que realmente realizam toda a conversação, toda a transferência de informação, né? Então, é um dos exemplos, né, de transparência de localização, eu utilizar esse tipo de serviço em tempo de execução, né, fazendo com que os meus processos ou aplicações não necessitem ter endereços amarrados, né, em código-fonte lá nas suas entranhas, para poder realmente conectar com o sistema distribuído, né? Bem, porque seria impossível ter um sistema dinâmico se você precisasse amarrar determinados endereços a nível de código-fonte, tá? Ou tabela de roteamento, né? Pessoal de redes que me ajude aí, né? Que a gente pode utilizar para ter conhecimento da rota que determinada comunicação vai fazer, tá? Transparência de migração. Esconde como um recurso pode se mover para outra localização sem afetar seu acesso. Aqui, né, a gente trabalha no nível de otimização, né? Essa transparência serve também para manter, por exemplo, a transparência como um todo. Como assim, professor? Se eu preciso de um alto desempenho da troca de informações entre as minhas pastas, entre as minhas aplicações, para que eu mantenha a fachada, né, de aplicação única e coerente, em algum momento eu vou precisar, né, buscar uma informação que esteja numa distância longe demais, grande demais, para poder manter essa transparência. Então, uma das abordagens, né, de otimização é justamente essa transparência de migração, onde eu possa mover, digamos assim, mover determinado recurso para mais perto ou para mais longe de um determinado processo, né? Então, migração e relocação é basicamente migração, eu consigo mover o recurso para mais perto para manter a transparência, né? A transparência de relocação, que é o que vem logo embaixo, né? Ele esconde que o recurso pode ser movido para outra localização.
parece um conceito, está muito similar ao conceito, eu vou até trocar, né? Mas esse quesito de relocação aí é no sentido de que se determinado processo ou informação que eu estou buscando na máquina X, né, digamos que ele venha a falhar, ou de alguma forma ele já está ocupado, eu posso relocar uma duplicata, uma replicata, né, desse processo, desse recurso, na mesma máquina ou em alguma máquina mais próxima, né? Meio que mesclando aí também a minha transparência de migração com relocação, tá? E, né, a terceira transparência, que é a de replicação, né? Que eu posso ter uma determinada modificação numa cópia e fazer com que todas as outras venham a ser modificadas, né? Sem que as aplicações percebam, né? Que é de uma cópia que se trata ali, aquele dado que ele está acessando, né? Então, se eu tenho múltiplas cópias, processos estarão executando leituras e escritas em cada uma daquelas cópias, né? Em tempo real. E a transparência de replicação é quando a operação de leitura não tem impacto, digamos assim, nas cópias, uma vez que só fornecem dados, né? Agora, uma operação de escrita realizada por um processo em uma determinada base de dados, em uma determinada informação, né, que está ali na memória principal, por exemplo, qualquer modificação que venha executar do tipo de escrita, ele tem que ser enviada para todas as cópias, de forma que todas elas, né, estejam vendo de maneira síncrona, de maneira assíncrona, né, a mesma informação que foi executada lá na minha máquina 1, na minha máquina X, né? Então, a transparência de replicação é justamente quando eu tenho essas modificações e eu preciso analisar não, perdão, visualizar todas as cópias como um todo. Transparência de concorrência. Esconde que um recurso pode ser compartilhado por diversos outros usuários de maneira competitiva. Então, vocês veem que uma transparência puxa a outra, né? Migração, relocação, replicação e concorrência estão muito entrelaçados, né? São conceitos que até é um pouco difícil de você diferenciar, porque um meio que interdepende do outro, né? Até mesmo um utiliza o outro. Por exemplo, a transparência de falhas é quando você vê que a máquina morreu e você não pode deixar que a aplicação que fez a requisição, né, que está chegando para a máquina falha, volte, né, como se não tivesse sido executado, quando na verdade a aplicação acha que está fazendo uma execução local, né? Então aquilo ali tem que ser redirecionado para alguém que consiga, né? E a transparência de persistência esconde quando um software ou um recurso, né, está em memória ou em disco. Tá? Então aqui também trata-se de uma transparência a nível de otimização, tá? Uma vez que haverá situações onde
o dado que determinada requisição está pedindo, né, pode tanto estar em memória principal como em memória de secundária, né? Então, são dois tempos de acessos diferentes. Inclusive, apesar da memória principal ser possui uma velocidade de acesso maior que a de disco, você ainda tem a outra variável, que é, por exemplo, o acesso ao cache, né? A memória cache, que é muito mais rápido que a principal e ainda mais rápido do que a memória secundária, né? Então, dependendo do sistema, você faz com que essas informações possam estar no nível mais alto para serem acessadas mais rapidamente. Então, assim, aí entra vários conceitos que vocês já conhecem, por exemplo, de memória cache, como cache hit, cache miss, né? Eu acredito que quem fez aí tradução a sistemas operacionais deva conhecer, mas só em resumo aqui, para quem não viu ainda, né? Um cache é uma memória de alta volatilidade, de rápido acesso, né? E fazendo informações recentes. Aí você tem dois parâmetros, né? Um deles pode ser o número de vezes que ele foi acessado, né? Ou que é justamente o cache hit. Uma vez que eu tenho um dado que é, digamos assim, acessado múltiplas vezes num curto espaço de tempo, né, ele vai para cache. Tem aqueles também baseados no tempo que foram acessados, e não no número de acessos. Então, o mais recente dado que foi acessado vai para cache. Tá? Então, o cache hit, cache miss é justamente quando, de fato, eu precisei da informação lá vamos assim, tá? Que em determinado momento também há a possibilidade de que naquela máquina, localmente, né, para aquela máquina, um dado que esteja na cache possa estar desatualizado daquilo que... Então, cara, existe uma interdependência grande entre todas essas transparências, né? Porque elas, no final das contas, formam, né, a transparência, como a gente já conceitou aulas atrás, como um todo, né, para o sistema distribuído. Vamos para o próximo slide. Alguém tem alguma dúvida sobre as transparências e queira me perguntar? Se minha comunicação aqui estiver síncrona ainda. Alguém tem alguma dúvida quanto às transparências? Sim, não, talvez. Oi, Não. testando. Alguém me ouvindo? Alô, vocês estão calados, viu? Das duas, ou vocês estão sabendo de tudo, ou não estão sabendo de nada, ou a comunicação não está chegando aí. E aí? Eu que estou falando que pode ser que o Entendi. áudio só chegue depois que a aula terminar. Falar no chat. Oi, pessoal. A Minadab saiu. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Alô? Alô? Oi. O chat está funcionando. Oi, pessoal. Alguém viu aí? Estamos ouvindo, professor. Ó,
Espero que vocês estejam vendo. Vamos lá. Então, vamos falar do grau de transparência, né? Então, a gente tem, além de todos esses tipos de transparência, ainda tem o grau em que a gente utiliza essa transparência. Ah, caramba, tá com delay. Que feito falou? É um delay mesmo. Vixe! Vocês não são pessimistas, né? Deixa eu fazer isso aqui. Vamos lá. Então, a gente tem os graus de transparência que se resumem a restrições temporais, restrições de comunicação e processamento e restrições de desempenho, né? Show. Oi. Estão me ouvindo agora? Norma azul? A menina voltou. Professor, tô falando agora às 8h27. Vamos ver que hora é que o áudio chega aí. Então, ó, o grau de transparência, né, quando você leva em consideração esses três quesitos, né, e também são interdependentes, né? A gente tem restrições de tempo, né, o tempo que vai levar a uma determinada requisição, restrições de comunicação e processamento, o meio de comunicação. Será que ele é rápido? Uma vez que a gente lida com sistemas distribuídos em redes diferentes, também tem a heterogeneidade, não só no tipo de aplicação ou de máquina que está conversando, mas os meios de comunicações por onde passam no tempo, da transparência. Porque eu posso estar passando por, já que um sistema distribuído pode estar em redes diferentes, a performance da rede faz toda a diferença, né, na comunicação. E ainda tem as restrições de desempenho das máquinas como um todo, né? Uma vez que eu tenha diferentes arquiteturas ou configurações de dispositivos, né, o tempo que uma máquina X para impacta no desempenho do meu sistema distribuído. Então, você tem que levar em consideração, vamos lá, quando eu falo de grau de transparência, né, você vai levar em consideração esses três impactos, digamos assim. Chegou às 8h28. Provavelmente deve chegar aí às 8h29. Égua, nem chegou. Como assim? Rapaz, chegou aqui às 8h30 e 1 agora. Isso, cara. Professor, acho melhor você ficar olhando para o chat as dúvidas, então. Porque parece que as minhas são dúvidas do passado. Tudum. Ai, cheguei no chat. Alô? Hello? Olá. Estão me ouvindo? Dá para escutar, pessoal, só tá com delay.
Meu amigo. E aí? Passou o delay? O senhor tá me ouvindo? 8h36, só para constar. Agora Tá escutando, pessoal? Tá escutando agora? Pronto. tô. Show. A minha dúvida é se vocês Não, estão Não, me a gente agora está sim. escutando o senhor sempre. O problema é quando a gente fala ou manda mensagem no chat. Entendeu? Eu acho que a rede aí Aí é tá chato. complicando o Entendi. negócio. Oi, beleza. Onde nós paramos? Alguém já quer que eu faça a chamada? Rapaz, vocês estão É porque a adiantados, gente viu? não sabe que hora que a mensagem ia chegar. Vai dar certo. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Até onde vocês me escutarem? Qual foi a última coisa que vocês ouviram falando da matéria?
O que é sistema distribuído? Maria, mano. Ei, mano, tenha calma, não é desse jeito não. Que é sistema distribuído também é sacanagem. Pegar nem a partezinha onde eu falei se é uma boa ideia de desenvolver o sistema distribuído, não? Tava Cara, nesse sabe o que é que eu slide vou aí que o fazer? senhor tá agora, que era o Eu- grau de transparência. Tava exatamente na hora que a mensagem tem Eu algum vou- erro para chegar. Pelo menos foi até onde eu acompanhei. Entendi. Eu vou instalar um Linux, cara. O problema aqui acho que é de Windows. Não é outra coisa não. Enfim. Né? Então vamos lá. Então vou rebootar aqui a explicação. Eu vou rebootar aqui a explicação desse slide aqui sobre o grau de transparência. Beleza? Cara, o pior é que essa aula aqui é grande, cara. São 55 slides. Vocês estão vendo aí, né? É só um pouquinho grande. Então, como eu vinha mencionado para vocês momentos atrás, quando a gente faz uma comunicação intermediada via middleware, né? É um sistema distribuído dessa categoria, né? Porque tem vários outros, né? A gente ainda vai ver os tipos, tá? Aqueles que são intermediados por middleware, eles têm o middleware ele facilita bastante, né, a interação entre as máquinas em diversos níveis, né? Porém, contudo, todavia, a gente tem ali, nesse slide, 3 restrições, né, que impactam no grau de transparência. Como assim, professor? Nós temos as restrições temporais, as restrições de comunicação e processamento e as restrições de desempenho, tá? Então, vamos lá. Então, o que são essas restrições? Temporais, o tempo que leva para a minha mensagem, né, para ser enviada pela rede e ser devolvida a sua resposta, sendo o seu processamento um sucesso ou não, né? Eu tenho essa restrição temporal, né? O tempo que leva para a comunicação ser executada. Restrição de comunicação e processamento. É uma restrição baseada no tempo que a minha mensagem leva para passar de uma rede para outra. Então, digamos assim, só existe, mesmo em uma rede local, né, se você for pensar assim, em uma organização, eu tenho diversos tipos, eu posso ter diferentes tipos de redes com diferentes tipos de material, né, que compõe os cabos de comunicação, né? Pode ter cabo coaxial, pode ter fio trançado, pode ter fibra ótica, né? Aí você vai considerar o prédio da organização, se é uma comunicação entre filiais, né? Se eu utilizo a rede a rede mundial de computadores, né? A internet, que é pública, né? Você tem que considerar que a comunicação vai passar por diferentes meios de comunicação, né? Além da heterogeneidade de aplicação, de arquitetura e de sistema operacional, ainda tem a heterogeneidade de redes por onde a minha comunicação vai passar, né? E vem a restrição de desempenho, que é o tempo que a minha requisição leva para ser processada, né? Tem o tempo que o middleware empacota e desempacota as mensagens, né? Já que a gente lida com um modelo de comunicação via internet regida por protocolos, né? Regras. O protocolo é uma regra
de comunicação, protocolo de rede. Então, é uma especificação onde todas as partes, né, que participam da comunicação têm de obedecer. Então, se eu tiver uma comunicação usando 5 protocolos para que ela seja executada, todos têm que utilizar esses 5 protocolos, e aí o tempo que leva para eu adicionar a informação de cada uma desses protocolos, fora o tempo de processamento da mensagem que foi enviada para ser executada, o tempo que leva para passar de uma rede para outra, né, que é o tempo o tempo de percurso, digamos assim, e o tempo global, né, faz com que eu tenha uma preocupação com essa transparência, mesmo porque não é uma transparência apenas, não é um fator apenas que modifica esse grau de transparência, tem um N fatores de todos os lados, né? Então, por isso que a pergunta original, né, quando a gente entrou nessa sessão da nossa slide, é uma boa ideia desenvolver um sistema distribuído? Certo? Claro que tem as suas vantagens, tá? Mas você tem que medir o esforço para conseguir para conseguir o sucesso, né, na sua implementação. Mas, enfim, hoje a gente lida com múltiplos tipos de redes, né? Entre eles, a gente sabe que a gente pode comunicar com redes de alta velocidade, né? Hoje, comparado a antigamente, né? A gente tem uma largura de banda altíssima, né? Se for pensar bem, as aplicações que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia vão desde streaming de áudio e de vídeo, né, para entretenimento ou para o ramo profissional, né, até os streaming de jogos, né, faz parte do entretenimento, mas eu caracterizo diferente de áudio e vídeo, né, como o Spotify ou o Netflix da vida, porque eles em si são, né, utilizados por um público específico, em horários específicos, etc. Né? E aí, né, tem alguns exemplos aí de operações, né, que podem sofrer dessas restrições, como impressão de documentos, né, que é quando você envia seus documentos a serem impressos, né, suas requisições, para uma impressora mais próxima ou para uma impressora com a fila menos ocupada, ainda tem esse porém, né, manter uma cópia de cache, né, de web exatamente atualizada com uma cópia mestre, né, sofre de preparar um disco de imediato e obter, assim, tolerância a falhas, né. Estou falando do serviço de streaming de jogos. Vocês estão falando de placa de vídeo, cara? Rapaz. A AMD, tem alguém fã aí da AMD, eu tenho uma placa AMD, senão. Enfim, né? Deixa pra lá. Alguma dúvida relacionada a esse assunto aqui do grau de transparência? Não sei se o Júnior saiu. Não. Com certeza. Cara, teve várias iniciativas no ramo de jogos para sistema distribuído, né? A gente hoje está num patamar muito interessante, né? Porque você pode jogar em computadores, né? Em tempo real, tanto em computadores, em consoles, em celulares, e é um dos mais clássicos sistemas distribuídos que você pode imaginar, né? Hoje é um dos mais utilizados, né? Depois dos streams de vídeo, né? Que a gente tem hoje como, por exemplo, YouTube, Netflix, etc.
Tem gigantes aí do mercado, né, que trabalham só com jogos, né? A Ubisoft, a Microsoft. A Ubisoft, na verdade, é da Microsoft, se eu não me engano, né? Entre várias outras. Eu não sou especializado no assunto de entretenimento, né? Nesse sentido aí. Enfim, vocês devem saber mais do que eu. Então, meus amigos, ó, acabei essa parte de transparência, tá? Ubisoft. Eu vou dar por encerrado aqui, tá? A faculdade está fechando às 9 horas. Eu vou fazer, é o tempo que eu levo para fazer a chamada, esses 10 minutinhos, tá? Perdão aí os problemas na transmissão, tá? Tentar compensar vocês de alguma maneira. Hoje eu vou colocar atividade no nosso Moodle, beleza? Então, só um minuto que eu vou fazer a chamada. Maria. Estão querendo me pioca, mas posso não. Posso envolver bebida alcoólica no jogo educacional, não. Vai rolar carro semana que vem. Pode ter certeza que vai rolar. Vai dar certo. Tá? Então, tenho 23 pessoas online nesse momento. Eu vou chamar pelo nome de vocês. Aí o que é que vocês podem fazer? Vocês vão colocar presente aí no chat. Ok? Eu vou anotando. O Denise da Silva. Aí, a Denise. Alex Girão. Alguém está aí no chat, pessoal. Aí você, Alex. A Deixa eu Denise conseguir me presente. ouvir? Ótimo. Alex. O Alex está aí também. Consegui. Eu quero que vocês deem a presença no chat. Pronto, Alex está presente. Próximo, Alisson Araújo. Aí, Alisson. Alisson Araújo, presente. Calma aí, Manel. Alan Jefferson, tá aí, Alan? É que eu tô chamando não pela... eu tô chamando pela que tá no chat, né? Cadê o Alan Jefferson? Tá presente, Alan? Não tiver, Aminadab. Opa, Aminadab, peraí. Para o próximo. Daniel Costa. Tá aí, Daniel? Ainda? Opa, Daniel tá presente. Show de bola. Emanuel Santos. Agora sim, mano. Show. Tá dada a presença também. Gabriel Serafim. Tá vivo, cara? Gabriel? Que foda. Opa, tá lá. Show. Gabriel tá presente. Igor Mendes. Tá vivo, cara? Igor presente. Ótimo. Alô, Júnior? Tá vivo, Júnior? Ô, Júnior. Luana. Luana entrou bem umas 40 vezes hoje. Queiroz. Tá aí, Luana? Presente. Opa, beleza, Luana. Tá dada a presença. Show. Cadê o Júnior? Não dei a presença do Júnior, não, Júnior. Alô, Marvin. Agora é só você, Marvin. Eita, que o Marvin também tá um incógnito. Matheus Azevedo.
vivo, Matheus? Incógnita. Opa, Matheus está presente. Ela dá presença, meu filho. Alô, Mona. Mona. Incógnita da presença. Neto Lima. Oi. Opa, a Mona está presente. Show. Alô, Neto. Tá vivo, Neto? Paulo Coutinho. Opa, beleza. Tá dada a presença, Neto. Paulo Coutinho. Presente, Show, professor. presente. Olha aí. Rayane, minha filha. Show. Ei, cadê? Rayane tá presente. Quem foi que disse que eu pulei? Eu pulei não, Júnior. Cadê? Eu falo que eu pulei aqui. Pulei ninguém não, tá? Passei não, Marvin. Eu lhe chamei, macho. Ele disse assim até, Marvin, agora é só você. Você que não tá lá. Rapaz, não me engano. Rapaz. Tá dada a presença, meu filho. Deu certo. Tá faltando quem? Tá faltando quem? Rayane já foi dada a presença. Aí tem eu 2 vezes. Ruth. Tá bem, Ruth? Tá aí? Opa, beleza. Tiago Gomes. Tá vivo, Tiago? Tá travando. Que gago. Beleza. Pelo menos já deu certo. Tiago. Ô, Wanderson. Pronto, o Wanderson está presente. Tiago ainda não sei, não. Então, meus amigos, vamos ficando por aqui, tá? Semana que vem estaremos aí mais juntos do que nunca. Vai ter Kahoot, vai ter estabilidade na conexão. Beleza? Então, meus amigos, a gente se encontra aí semana que vem. Muito boa noite. Tá? Vai ter atividade aí no Moodle para vocês. Até a próxima semana, tá? Boa noite aí para todos. E cuidado aí na volta para casa. Ou para o quarto, não sei, né? Se vocês estão em casa ou não. Enfim. Tchau, tchau.